Pronto. Objetivo dessa lição: compreender o contexto histórico e cultural do livro de Lamentações, reconhecer a relação entre o pecado, o juízo e a disciplina divina no período do cativeiro babilônico, que é um período complexo, mas também um período transformador para a vida de Israel e de Judá, melhor dizendo, e perceber que o pranto sincero diante de Deus pode tornar-se caminho para a esperança e restauração. Deixa eu ver se apontando para cá fica mais fácil assim. Meus queridos, a introdução da nossa lição diz aí: o livro de Lamentações nasceu como resposta à destruição de Jerusalém, do templo, pelos babilônicos. Nele ecoa a dor de uma nação que viu sua cidade, seus líderes e todo o sistema religioso ruírem. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é um livro de poemas de lamento. Então, é um livro que ele é desenvolvido especificamente para mostrar toda a tristeza, a dor, a angústia de um povo arrependido pela situação que eles próprios causaram. Então, nós vemos já logo de princípio que essa questão do cativeiro ela é um pouco diferente do que acontece lá no Egito. No Egito, o povo entra como local de escape quando Jacó e seus filhos entram como convidados a partir da instrumentalidade de José, que é o ponto de referência para que o faraó convidasse o povo de Israel para entrar. No cativeiro babilônico, a coisa é diferente. Eles são arrastados para a Babilônia. E existe um motivo, uma causa, que traz a ação de Deus para que isso aconteça. E é exatamente esses pontos que nós estaremos aqui durante a lição, desenvolvendo, trabalhando, percebendo, né? E nós temos que entender uma coisa que é clara aqui, que muitas vezes as pessoas não entendem e pensam que Deus está em silêncio nesse cenário. Mas o silêncio de Deus não é um sinônimo, podemos assim dizer, de abandono do seu povo. Pelo contrário, é uma possibilidade de restauração. Porque a partir desse silêncio de Deus é que vai acontecer o lamento do povo. Então, aonde Deus muitas vezes parece que não está se movimentando, não está falando, não está agindo, não é porque ele abandonou, é porque ele deu possibilidade para que o povo pare para refletir e, a partir daí, haja uma busca, haja, então, uma procura de Deus. E é isso que nós vamos ver aí diante dessa questão, porque aí o lamento acontece. E o autor da revista, pastor Ronald Gustavo, ele faz uma colocação interessante aí na revista, que é: lamentar diante de Deus é mais do que registrar a dor, é reinterpretá-la à luz da fé, transformando-a em caminho para a esperança. Essa colocação, ela é bem pertinente e importante. Quando o juízo parece irreversível, a fé afirma que a história é conduzida por aquele que disciplina, visando a restauração. Então, a disciplina de Deus, ela é intencional. A disciplina de Deus não é sem propósito. Deus não faz nada sem propósito, não age sem propósito, e a disciplina tem o seu objetivo estratégico e pedagógico em Deus, e nós vamos ver isso. O clamor bíblico, assim, não se encerra no sofrimento, mas se abre para a ação misericordiosa do Senhor, alcançando entre suas circunstâncias mais sombrias. Esse ponto ele é interessante quando a gente começa a equiparar ele com Filipenses 4, aonde vai dizer que as nossas súplicas têm que ser com ações de graças. E aí parece uma coisa que não tem muita ligação uma coisa com a outra. Mas o povo aqui, quando ele entra em lamento, ele poderia fazer um lamento de sofrimento.
Mas no meio do sofrimento, ações de graças também existia o seu ponto. Porque no meio daquele sofrimento era a área ou a possibilidade que Deus tinha para resgatar o seu povo. Então, aonde está a ação de graças aí? O povo não foi exterminado. O povo foi levado cativo. E mesmo estando em cativeiro, a promessa daquele que aliançou com Israel estava de pé. Então, independente da condição que o povo estivesse, o Deus da aliança não tinha deixado a sua palavra cair por terra. O povo estava vivo e tinha já uma profecia de Jeremias que dizia que existia tempo. Então, a grande questão é que muitas vezes nós temos dificuldade em entender e aceitar o tempo. Só que quando Deus determina o tempo é porque Ele iniciou um processo e Ele tem data para terminar. O povo estava dentro dessa condição. Então, meus amados e queridos irmãos, às vezes nós passamos por alguma dificuldade, por algumas situações, mas saiba de uma coisa, faça tudo com ações de graças. Até o lamento, até o clamor, ele é com ações de graças, porque você está vivo. E o Deus que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminá-la. Então, não existe circunstância que te afaste da boa e poderosa mão de Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Aí nós entramos no primeiro tópico, o julgamento divino como fidelidade ao pacto. Primeiro tópico, ponto 1, é o reconhecimento do juízo divino. E aí eu coloquei uma parte do texto para poder ler com vocês acompanharem. Quem tem revista consegue acompanhar, quem não tem também vai conseguir acompanhar aqui pelo telão. O livro de Lamentações atesta que a queda de Jerusalém não foi resultado apenas da força militar da Babilônia, mas expressão direta do juízo de Yahvé sobre Judá, com o propósito de conduzir a nação ao arrependimento, à purificação e, por fim, à restauração. Então, existe uma dinâmica de Deus. E dessa dinâmica de Deus, ele vai primeiro entrar naquilo que é o gatilho restaurador. E qual é o gatilho restaurador para que Deus opere? O arrependimento. Sem arrependimento não há a operação divina na restauração do homem. Porque esse despertar no homem, Deus dá muitas vezes através da circunstância que é criada para que o homem venha a ter despertamento. Volto novamente a fazer um paralelo para você conseguir entender com Israel lá no Egito. O povo entra com Jacó, o povo conhece o que está acontecendo lá no Egito e está embasado no que Jacó ensinava. Jacó morre, José morre, o tempo passa. Quando nós vamos em Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, nós vamos ver o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e Arão. O interessante é que Deus, com a morte de Jacó e de José, Deus estava procurando alguém para falar. E quando ele encontra Moisés na sarça ardente, a fala é: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Que ele era o Deus dos pais, mas não era Deus de Moisés ainda. Então, o relacionamento com Deus é pessoal. Não dá para ter relacionamento pelo antepassado, não dá para ter relacionamento pelos pais. O relacionamento, em algum momento da vida e da esfera do homem, tem que ser de pessoalidade, intimidade, um relacionamento profundo com Deus, para que ele possa entender o caráter daquele que é o seu Senhor. A partir daí, nós vamos entender o que está falando aí. Que o juízo de Deus é uma das características que estão atreladas ao seu caráter de santidade. Porque hoje muitos têm pregado só a graça.
E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus gracioso e amoroso, mas Ele também é um Deus que, dentro da sua necessidade existencial do homem, Ele também executa o juízo. Só que Ele não executa vingança, irmãos. Ele executa juízo. E o juízo de Deus é com propósito restaurador. Essa é a diferença. E aí, quando nós lemos o texto que foi colocado aí na revista, que é de Jeremias 25:9, preste atenção. Eis que eu enviarei a Nabucodonosor. Quem enviou foi o Senhor. A soberania de Deus está em atividade aqui. Não foi Nabucodonosor que foi enviado, não foi o diabo que o enviou. Quem o enviou foi o próprio Deus. E ele diz: eis que eu enviarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Essa palavrinha, esse termo, meu servo, parece que é estranho aos nossos olhos num primeiro momento de leitura. Só que nós precisamos entender o seguinte, que aqui não é dizer que Nabucodonosor era um servo de Deus. Aqui está dizendo o seguinte, que pela soberania e autoridade criacional de Deus, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então todos estão sujeitos à autoridade, controle e ação divina. Então quem gerencia o universo é aquele que está sentado no seu trono de glória. Então ele determina quem fala, ele determina quem faz, ele determina quem atua e em que momento da história ele atua. Nada que acontece por acaso. Tudo está debaixo do controle da potente mão de Deus. Tudo. E aí nós entendemos o seguinte, que continua o texto. E os trarei sobre a terra, e sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei com que sejam objeto de espanto. Isso é muito interessante. Por que Judá se tornaria objeto de espanto? Porque quem olhasse para a história de Israel e de Judá, saberia que o Deus de Judá era o Deus que abriu o Mar Vermelho e que engoliu o exército de Faraó, que é o Deus que, em 2 Reis 19, relata que um anjo matou 185 mil soldados inimigos. E agora este Deus permite que Israel esteja impotente e nas mãos de Nabucodonosor. Parece que é algo contraditório, mas não é. É algo estratégico e pedagógico. Deus cria esta situação para mostrar ao povo que não dependia dele para realizar o que era necessário ser realizado. O povo de Israel olha para uma situação que parecia extrema e que era inacreditável. O templo do Senhor, o local do Deus Todo-Poderoso representado na Arca da Aliança, é tomado. Nabucodonosor leva os utensílios. Nabucodonosor queima o templo, destrói a cidade, derruba os muros. Parece uma coisa que não tem lógica nenhuma. Mas o que Deus queria mostrar, e nós vamos ver daqui a pouco, é que o ponto de atuação de Deus não está restrito a uma área geográfica. O Deus que operou em Jerusalém, e nós vamos ver daqui a pouco, é o mesmo Deus que operou dentro da Babilônia de Nabucodonosor. Então Deus é um Deus que opera no Rio, em Brasília, no Afeganistão, no Oriente Médio. O cristão lá pode até estar sendo perseguido e pode até ser morto e ir para a glória com o Senhor. Mas Deus é Deus que hoje opera e que está fazendo, inclusive, islâmicos terem visões com Ele e esses islâmicos estão se convertendo ao Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele independe de nós.
Mas Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Se somos cooperadores, ele nos dá a oportunidade de nós operarmos juntamente com ele. E aí é o grande mistério da vida, e é isso que Israel precisava entender, porque, neste momento, Jeremias está aqui colocando diante do cenário bíblico que Deus ele está reagindo a uma ação de Israel. Se nós olharmos pelo termo teológico, poderíamos dizer que essa reação de Deus está dentro da teologia da causa e efeito. E aí talvez alguns não gostem muito da palavra causa e efeito, mas aí eu mudo ela e coloco um termo bíblico. Quando Paulo diz aos Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Só que a grandiosidade de Deus é que dentro do juízo de Deus, Deus dá oportunidade para um novo plantio. Ainda que o plantio tenha sido feito de forma errada, no arrependimento há uma oportunidade de fazer um novo plantio, plantar uma nova semente, uma semente de honra e louvor a Deus, e a partir daí a colheita é abundante e vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então o que estamos vendo aqui, se nós olharmos para um cenário de direito, seria um ato ilícito, onde esse ato ilícito provoca a reação do descumprimento da lei e de uma resposta, que aí é uma sanção ou uma punição. A ordem jurídica vai promover essa sanção sobre aquele que comete o delito. Israel cometeu o delito. Deus, ele olha para o delito e então imputa o juízo. E é isso que nós estamos vendo dentro desse cenário. Vamos avançar. 1.2. Reconhecimento da culpa coletiva. Esse é um ponto importantíssimo. O pecado do povo, e de modo particular de suas lideranças, profetas e sacerdotes, trouxe consequências gravíssimas para Sião, resultando em colapso espiritual, social e político. Espiritual porque cortou a conexão com Deus. Aquilo que Deus operava em Judá, Deus então para de operar para deixar Nabucodonosor entrar como vara de correção de Deus. Então aquele termozinho lá, eis que eu enviarei Nabucodonosor, meu servo, é porque Nabucodonosor estava sendo utilizado por Deus como vara de correção. E aí muitas vezes nós não entendemos quando algumas coisas acontecem nas nossas vidas. E às vezes é Deus nos alertando e usando alguém como vara de correção, para que nós possamos ser despertados. E nesse despertamento nós possamos voltar à posição que Deus quer. Quer ver uma coisa? Para nós podermos contextualizar e trazer para a nossa realidade, para você entender o que eu estou falando. Muitas vezes num cenário profissional, estamos no nosso emprego e às vezes alguém se levanta contra nós. E aí muitas vezes nós não entendemos. Por que foi que aquela pessoa se levantou? E às vezes nós, desapercebidamente, estávamos cometendo alguma coisa dentro do trabalho que parecia uma coisa ínfima, mas que estava indo contra o princípio da lei, que é a palavra do Senhor. E aí Deus, para nos fazer voltar à posição, ao alinhamento com o céu, Ele levanta alguém em perseguição. E aí, nessa perseguição, a gente vai orar e Deus mostra onde está o ponto. E aí a gente ajusta aquele ponto ali e o nome de Deus é mais uma vez glorificado no lugar que a gente trabalha, porque o Senhor nos realinhou com a sua vontade divina. Então, esta condição de Israel, do colapso espiritual, o social, porque aí o povo deixa de agir como povo de Deus, porque o povo de Deus é aquele que deveria cuidar de órfãos e viúvas, cuidar do necessitado. A palavra de Deus diz que o Senhor é pai de órfãos e marido de viúvas ou juiz de viúvas. Só que o povo de Israel chega numa condição que eles começam a assassinar os homens. Começam a escravizar alguns.
E isso não está dentro do alinhamento daquilo que a palavra de Deus determinava para o seu povo. E aí Deus, então, entra numa condição que é muito importante. Aí, Lamentações 2:9, Deus vai falar de forma muito poderosa que as portas caíram por terra, e ele destruiu e quebrou os ferrolhos. E diz, os seus reis, o seu rei e os seus príncipes estão num lugar onde não há lei. É interessante isso. Porque na Babilônia, regia a lei da Babilônia. Então o rei de Judá, os príncipes de Judá, e aí nós vamos ver lá com Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles estão sendo regidos pela lei da Babilônia. Preparem eles para atuarem na Babilônia. Então é isso que o texto está aqui nos mostrando. E aí diz o seguinte, nem os seus profetas acharam visão alguma no Senhor. E aí esse ponto é muito interessante também. Esse texto é um texto de denúncia, porque Jeremias, em Lamentações, está dizendo o seguinte, os seus profetas, e os seus profetas são os profetas de Judá, não são os profetas do Senhor. Porque enquanto Jeremias está recebendo da fonte original a palavra de arrependimento, arrependei-vos, os profetas de Israel estão recebendo e entregando palavra pela sua consciência e o seu ego de livramento. Só que Deus, em momento nenhum, está falando que vai dar livramento. Deus está dizendo o seguinte, haja arrependimento. A questão não é livramento, a questão é arrependimento. Então a fonte foi maculada. Por isso que os profetas estão entregando a mensagem que não era a mensagem verdadeira. Isso nós precisamos entender. Toda palavra dada, a fonte tem que ser uma só. O trono da glória e da graça de Deus. Não pode ter outra fonte. Não pode ter outro que vai entregar a mensagem. E aí é onde nós vamos ler agora, eu quero que vocês leiam comigo, o texto que está aí de Lamentações 4, 13 e 14, porque ele é muito importante e muito interessante. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueiam como cego nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Eu coloquei em destaque aí, para vocês poderem entender, que a questão do cativeiro de Israel não começou com a queda dos muros. Começou no púlpito e no altar. Os profetas que deveriam receber a palavra de Deus e entregar a palavra com fidelidade, macularam a mensagem. E é óbvio que nós vemos ali os remanescentes, como Ezequiel e como Jeremias, mas muitos que estavam ali como profetas macularam a mensagem que foi entregue. Os sacerdotes tinham sangue nas mãos. Então, o que nós estamos vendo aí dentro desse cenário é uma cegueira espiritual, estavam vagueando como cegos, uma contaminação moral, estavam contaminados com sangue inocente nas mãos, e estavam tão sujos que tinham uma rejeição pública, porque eles estavam em condições que eles não podiam ser tocados. E como é que eu vou entender essa questão? Quando nós olhamos a mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla das vestes de Jesus. Não vai dar tempo de eu discorrer aqui e fazer todo o destrinchamento para você poder entender sobre a questão do talit gadol. Mas no Antigo Testamento, Deus dá, dentro do Pentateuco, a ordem para que os homens colocassem franja nas suas roupas. E essas franjas fariam com que fosse lembrado os mandamentos do Senhor. Então, toda vez que eles olhassem para aquelas franjas na veste, eles lembrariam. Se aqui está dizendo, falando de veste e de veste de sacerdote, está dizendo o seguinte, que eles macularam a lei. E por macular a lei,
eles não poderiam ser tocados, eles estavam rejeitados por aqueles que conheciam a lei e sabiam que eles estavam desvinculados da lei. Aí nós vamos entender por que a mulher não toca em Anás e Caifás. Ela vai tocar em Jesus. Porque Jesus, na sua pureza, ele purifica. E quem está na sujeira, acaba sujando em vez de purificar. Então, este ponto que nós temos que entender. Então, meus amados e queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Louvem a Deus pelos vossos pastores. Louvem a Deus por quem está na liderança de vocês. Porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, onde tem cego querendo guiar cego, onde tem pessoas contaminadas e onde tem também quem está sendo rejeitado publicamente. Então, se a sua liderança espiritual são de homens e mulheres de Deus, glorifique, exalte e enalteça o nome do teu Deus, porque esses são aqueles que vão te guiar, não na cegueira, mas em marcha firme para as mansões celestiais. Vamos avançar, porque o tempo não nos espera. Reconhecimento da justiça de Deus. Apesar do castigo devastador, Lamentações reafirma o caráter inquestionável do Altíssimo. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Lamentações 1:8. Esse reconhecimento é a peça-chave para dar sentido ao caos, pois demonstra que, embora Jerusalém esteja sob severo juízo, Yahvé não age de forma arbitrária e cruel. Reconhecer o erro é característica de uma espiritualidade madura. Quem não reconhece erro, ele está simplesmente vivendo uma vida fantasiosa, espiritualmente falando, em Deus, aonde ele finge que adora e ele pensa que Deus recebe. Porque o grande ponto aqui é quando você reconhece. E reconhecer os nossos erros e nossas fragilidades é reconhecer a santidade de Deus e como ela opera em nós. Porque a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos a nossa dependência da fonte de santidade que é o Senhor nosso Deus. Então é exatamente isso que Jeremias está propondo e falando aqui para nós. Porque dentro da santidade, da fidelidade de Deus, todas as tratativas de Deus sobre nós são dignas. Ele é aquele que nos criou. Ele é aquele que nos conhece. Ele é aquele que sabe tudo o que nós falamos, pensamos, fazemos ou deixamos de fazer. Então, dele não dá para se esconder. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é rasgar o coração e não a veste. É colocar diante dele todas as nossas questões, todas as nossas dificuldades. Porque, entenda bem, o grande problema não é ter a dificuldade. O grande problema é não reconhecer que tem dificuldade. Porque quando nós não reconhecemos que temos a dificuldade, nós não estamos colocando diante de Deus as nossas limitações em comparação à soberania e à grandiosidade e completude dele. Porque ele, na sua completude, na sua soberania, ele olha para a minha limitação e ele sabe qual é. Só que ele espera que eu coloque isso diante dele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, nós vamos ver um texto que é interessante. E o próprio Jesus vai orientar: quando orares, não faça como os fariseus, mas entre dentro do teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. É interessante que o texto diz assim: e o teu pai que te ouve. Ele diz: o teu pai que te vê. E essa palavra traz um cenário muito interessante. Porque Deus, antes de ouvir, ele vê. Vê o quê, Vladimir? O que vai no meu e no seu coração.
Primeiro ele olha como está o nosso coração diante dele. Ele olha como está, mas não é em cima do púlpito, quando eu estou dentro de um contexto onde eu vou medir palavras, onde eu vou fazer colocações, buscando poder ser entendido por aqueles que me ouvem, mas é no quarto secreto, aonde não há máscaras, aonde não há palavras ensaiadas, aonde eu simplesmente vou me derramar na presença do Senhor, aonde eu vou dizer: errei aqui, Pai, errei aqui, não sei como eu vou sair dessa, mas eu sei que Tu é poderoso para operar, para resgatar, para me livrar, para me tirar. Faz o que tiver que fazer, arranca o que tiver que arrancar, coloca o que tiver que colocar, não retire de mim o Teu Espírito Santo, mas me coloca alinhado contigo, para que aonde eu pisar, o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Essa é a proposta de Deus. E Jeremias, ele está nos chamando, através de Lamentações, a nós entendermos isto. Porque Salmos 25:11 vai dizer: por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. O salmista está dizendo: por amor do Teu nome. Então a questão da fidelidade de Deus não é fidelidade a mim. A fidelidade de Deus é a fidelidade ao nome dEle. E como eu e você fomos chamados para louvor do nome dEle, quando nós entramos dentro deste momento de lamento, de clamor a Deus, Deus olha e aí Ele vai dizer: eu sei tudo que você está me relatando, mas eu ainda sou aquele que coloco a mão e restauro aquele que é meu. As promessas não caíram por terra. As promessas ainda estão de pé. Aquilo que Deus te falou no dia que você levantou a tua mão cansada para o Senhor, você pode até ter esmorecido um pouquinho. Você pode até ter ficado mais devagar, mais lento um pouquinho, mas o Senhor ainda é restaurador da tua vida e da tua história. Então, essa noite, entenda que o Senhor, quando Ele nos chama a disciplina, não é para nos matar, mas é para nos resgatar. Ele quer nos resgatar para onde, Vladimir? Para a posição original, para a posição que Ele nos chamou. Só que o problema é que muitas vezes, no decorrer da caminhada, a gente vai desalinhando, a gente vai saindo, a gente vai pensando que está um pouquinho mais independente do que verdadeiramente nós possamos estar. Alguns pensam até que são autônomos. Aí Deus permite algumas coisas para dizer assim: vem para cá, deixa eu te abraçar, vem para cá, deixa eu te moldar, vem para cá, porque eu quero fazer coisas maiores na tua vida. Eu quero continuar escrevendo o que eu tenho para a tua existência. Então, o que nós estamos vendo aqui, e aí vamos avançar, é que o lamento, ele acontece como uma expressão de fé. Lamento, irmãos, marcado como fé, ele é diferente de murmuração. São duas situações diferentes. E vamos ler aqui o que a revista diz. Diferente da murmuração, que nasce de um coração rebelde e descrente, o lamento bíblico é um clamor reverente que mantém viva a relação com Deus, mesmo no meio da dor, ao aparente silêncio dos céus. Quando nós falamos de clamor, de lamento, é quando uma pessoa apresenta de forma respeitosa e digna os fatos, as dores e as situações diante de Deus. A murmuração é quando alguém acusa a Deus por alguma coisa, dizendo que ele é culpado daquilo que aconteceu. Israel dizia: era melhor ter ficado no Egito do que estar aqui. Por que Deus não tirou de lá Moisés?
Então, nós não temos que estar em reclamação e murmuração diante de Deus. Mas quando eu, de forma respeitosa, eu me coloco diante de Deus, apresentando causas, situações diante dele, dizendo, eu sei que está difícil, mas o Senhor é poderoso para realizar e mudar o cenário, ele aceita e ele acha legítima essa condição. Deixa eu correr aqui. 2.2. Lamento sustentado pelo olhar que renova. O povo rogou, considera e olha, contrastando com a sua redenção, não dependia de estratégias diplomáticas nem de forças políticas, mas unicamente da intervenção de Yahvé, da intervenção soberana de Yahvé. Esta fala aqui, ela carrega um peso doutrinário interessante, e o pastor Ronald faz essa colocação, porque ela está trazendo dentro do juízo a misericórdia de Deus. E Deus não executa juízo sem porta de misericórdia aberta, a não ser que sejam situações extremadas. Mas neste caso aqui do cativeiro babilônico, o Jeremias está dizendo que não é pela força do braço dele, mas é pela operação divina que a situação seria mudada de cenário. E aí, quando nós trazemos isso para nós, para a nossa vida, nós vemos que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é essa fé em Deus, naquilo que nós não vemos, que vai nos livrar dos cativeiros. Porque tem pessoas que passam por cativeiros espirituais. E o que é que faz com que um cativeiro espiritual ele venha a ser acionado? Um pecado não confessado. E aqui o povo confessa. Aqui Jeremias está representando um povo que diz, pecamos, erramos, mas nós cremos que Tu é poderoso para nos perdoar. Mesmo em meio ao sofrimento, nós queremos estar contigo. Nós não queremos que Tu se volte as costas para nós. Mesmo em meio a toda essa adversidade, a nossa vida ainda pertence a Ti. E isto é muito importante, porque aí nós vamos ver o terceiro ponto, aonde Jeremias vai representar o homem aflito. Jeremias ou a voz do homem aflito de Lamentações 3, de 1 a 20. Meus amados irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto, Jeremias representando ao povo de Israel, eu quero, como nós temos pouco tempo, já te levar para uma questão prática. Talvez tenham pessoas aqui que estejam dentro de uma questão familiar, onde algum membro da família se desviou, quebrou aliança com Deus, e isso está trazendo situações e complicações para dentro da casa. E você vai se colocar como aquele que às vezes está no meio da angústia, no meio do problema, no meio da situação, mas você vai clamar. Porque Deus ainda é um Deus que ouve clamores. Então, no seu clamor, você estará representando aquele que a aliança foi quebrada. E Deus pode, então, operar através do amor que Ele tem pela sua vida, na vida daquele que quebrou a aliança, trazendo ele de novo para a aliança. Então, entenda que este ponto é um ponto importante, e aí eu deixo eu avançar, para poder a gente já partir aqui para a finalização. A revista diz, o choro não é o fim da jornada interior, mas o limiar da promessa. Quem se derrama diante de Deus não se afasta dele, mas se aproxima com o coração desarmado, permitindo que a dor seja moldada pela fé. E nesse encontro, entre a fragilidade do homem e a fidelidade divina, que a esperança floresce. Deus não espera super-homens, mas também Deus não espera pessoas que se justifiquem. Deus espera pessoas que assumam o seu erro. E na sua fragilidade, a Bíblia vai dizer que na fraqueza do homem opera o poder de Deus. Então, quando o homem se coloca diante de Deus, em fraqueza, em humilhação, e humilhação pelo Espírito, aí ele vai ser alcançado pela graça e pela misericórdia divina. Porque o texto bíblico não diz, como muitos pensam, que os humilhados serão exaltados.
O texto diz que quem se humilha será exaltado. E aquele que se humilha diante do Senhor. Aquele se humilha diante daquele que é poderoso, aquele que é a razão da sua existência, aquele que é autor e consumador da sua fé. Quando ele se humilha diante deste, aí a boa e poderosa mão do Senhor vai operar e trazer esperança em meio à disciplina. Dentro desta esperança em meio à disciplina, nós vamos ver a confiança na bondade do Senhor. Mesmo diante da dor avassaladora, Lamentações proclama com convicção que as misericórdias do Senhor não se esgotam, novas são a cada manhã. É interessante que a cada manhã a misericórdia se renova, mas ela não elimina o sofrimento durante os 70 anos do cativeiro. A renovação da misericórdia, ela diz o seguinte: ainda que haja sofrimento, a minha condição escatológica diante do meu povo, que se chama pelo meu nome, está de pé. Eu ainda levo o meu povo para o seu local de destino. Cativeiro é um local de passagem, não é um local de destino. A situação que você está vivenciando e passando hoje é local e circunstância de passagem, não é o teu local de destino. O teu local de destino, o Senhor já determinou. Então é necessário que você passe não murmurando, não reclamando, mas glorificando ao santo nome dele, sabendo que dia após dia as misericórdias dele se renovam na tua vida e na tua existência. Vamos partir para a quase finalização. Confiança no propósito da admoestação. A disciplina descrita em Lamentações não deve ser vista como abandono definitivo, mas como expressão da fidelidade do Senhor, que busca reerguer o remanescente. Lamentações 31, Lamentações 3, 31 e 33, diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Entenda bem, Deus ele não tem prazer em afligir o homem, ele tem a necessidade de fazê-lo. O que nós vemos na pedagogia moderna? Muitos pais estão colocando os filhos em bolhas. E aí não há mais disciplina, e quando eu falo de disciplina, não estou falando de espancamento, mas eu estou falando de imposição de limites. E aí quando não há imposição de limite, aquela pessoa fica desenfreada. Israel estava desenfreado, mas Deus ele faz o seguinte com Israel: coloca ele num ponto de limitação, para que nesse ponto de limitação ele redirecione o GPS espiritual. A mesma coisa ele faz comigo e contigo. Tem momentos que ele nos coloca em situações para nós entendermos que o GPS espiritual tem que ser redirecionado. Porque quando é que o GPS diz para a gente? Redirecionando rota. É quando a gente está indo na rota errada. Sim ou não? Então, se ele está dizendo isso, ele também nos dá a oportunidade de a gente decidir se vai seguir o redirecionamento ou não. Quem aqui é motorista sabe disso. O GPS pode dizer, vira à direita, e eu ignorar e continuar reto. Aí ele vai dizer de novo, vira à direita, vira à direita. Chega uma hora que ele não diz mais nada. É como se ele dissesse, já que você quer por aí, vá por sua conta e risco. Então Deus ele está nos dando oportunidades para que nós possamos entender que estamos dentro da confiança, estamos dentro da dependência da graça que converte. Lamentações encerra com uma súplica densa e humilde. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Esse clamor reconhece que a renovação não nasce do estofo humano,
mas da iniciativa soberana de Deus. Então, qual é a palavra que eu deixo para vocês, meus amados irmãos, finalizando essa noite? Converte-nos e nós nos converteremos. Ou seja, é entrega. A questão é que tem muita gente que quer fazer as coisas pelas suas próprias forças, e aí não vai. Quer vencer algumas situações pelas suas próprias forças, e aí não vai. E eu vou dizer uma coisa, tá? Não entendam errado a minha colocação. Deus precisa coletivamente chamar a igreja a um entendimento diante dele. E aí, quando eu falo igreja, eu estou falando como corpo. Porque hoje, muitos do corpo, e talvez a sua grande maioria, e aí eu não estou falando essa palavra como uma palavra acusatória, mas como uma palavra de despertamento, trocaram a presença com o céu pelo algoritmo. E eu não estou falando mal da internet, até porque eu uso. Eu estou dizendo quando eu coloco o algoritmo como minha prioridade diante de Deus. E aí eu coloco Deus no segundo momento, e às vezes dou a Ele o que sobra, mas o feed do Instagram está em constante movimento. Na questão individual, tem socorros que Deus precisa entrar com providência. Porque um tempo atrás, se nós fôssemos olhar, lá em 1993, aquele filme Demolidor, de Sandra Bullock, junto com Sylvester Stallone, colocavam lá um capacete de inteligência, de realidade virtual, e ali realizavam uma cena como se estivessem tendo algum tipo de ato sexual. Naquela época, alguém olhava e dizia assim, isso é uma loucura, isso é muito futurista. Só que hoje tem muitos casamentos e muitos ministérios que estão indo embora e não precisa nem de um capacete de realidade virtual. Basta um celular na mão. Então, Deus está nos chamando, dentro dessa lição, claro que não vai abranger a todos, mas eu me coloco nessa condição, para que aonde eu precisar, e eu me coloco em primeiro lugar, aonde eu estiver precisando, que Ele possa tocar, que Ele possa melhorar, que eu possa ser um melhor marido, que eu possa ser um melhor pastor, que eu possa ser um melhor servo, que eu possa ser um melhor ministro da palavra, que eu possa ser um melhor cidadão dos céus na face da terra, que eu possa ser o melhor em tudo, porque quanto melhor eu for, é aonde vai dar a possibilidade de aonde eu colocar a planta dos meus pés, e você também, haver a possibilidade da manifestação da glória de Deus aonde eu chegar. E aí onde eu chego tem cura, tem libertação, tem salvação, porque eu estou alinhado com os céus. E os céus proclamam a grandiosidade do nome de Deus através da minha e da sua vida. Então diga ao Senhor essa noite, Senhor toca, Senhor arranca, Senhor coloca, mas que eu seja uma expressão de louvor ao teu nome, para que aonde eu chegar, todos olhem e digam, ele verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus, e o Senhor é honrado através da vida dele. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe aonde você chegar, porque você é o nome do Senhor proclamado e exaltado sobre a face da terra. Você é o tabernáculo móvel de Deus, e aonde o tabernáculo chega, a Arca da Aliança chega. E aonde a Arca da Aliança chega, o Espírito que está em você chega. Então, por que é tão importante nós estarmos bem com Deus? Porque quem nos movimenta é a eternidade. Deus abençoe a todos. Se coloque de pé no seu lugar.